Olá, pessoal! Olá! Mais uma vez estamos aqui para um bate-papo sobre conexão com os animais. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a, a frustração, né, que pode acontecer durante uma sessão de comunicação intuitiva, né? Então, olhando pelo lado do tutor que agenda, né, uma sessão de comunicação intuitiva, de conexão com o seu animal, muitas vezes as pessoas criam, né, uma expectativa que vai ser de um jeito, né? Tem uns que me mandam uma lista de perguntas, esperando que o animal vá responder todas com detalhes, né? Com muita clareza, muita precisão, ou que vai acontecer assim um milagre, né, do animal ter um diagnóstico ali durante a sessão, ou se curar de um câncer, ou se curar de algo, de uma doença crônica. Então, assim, são muitas expectativas, né? Eu, como terapeuta, como veterinária e também como tutora, eu até entendo isso, né? Porque a gente realmente fica buscando por soluções. Então, antes de continuar, deixa eu me apresentar aqui para quem não me conhece. Eu sou Fernanda Pimenta, médica veterinária, terapeuta holística, mentora de conexão com os animais e também alguém que veio a serviço da expansão de consciência, né, de todos nós, através dessa relação interespécies. Bom, gente, e aí que eu vejo no meu dia a dia, né? Eu já passei por várias situações das pessoas criarem mesmo muitas expectativas e na hora da comunicação intuitiva acontece tudo diferente, né? Acontece de um jeito que o tutor não esperava que fosse. O que que acontece? Quando a gente abre uma comunicação com o animal, a gente está fazendo ali uma leitura, né? Uma leitura do campo energético, uma leitura como uma tradução, né, daquela consciência, do que aquela consciência está expressando, né? Ou até mesmo uma tradução telepática, né? Dessa comunicação que está acontecendo. Só que a gente vai traduzir, a gente vai decodificar a linguagem do animal, né, para a nossa linguagem. E, muitas vezes, a forma como aquele animal está se comunicando é uma maneira muito mais sutil, né, muito mais pelo sentir, muito mais frequencial, né, vibracional, do que algo que vai ficar claro e evidente para nós, verbalmente falando, né? Então, tipo assim, um diálogo, por exemplo. Às vezes as pessoas querem um bate-papo, um diálogo, e às vezes não é daquele jeito que o animal vai conduzir aquela comunicação. Pode ser que o animal traga imagens, metáforas, né? Pode ser que aquele animal traga uma informação ali, né? Uma frase ou uma comunicação assim de, sei lá, 20 palavras, né? E, e depois aquilo ali vai ser expressado pelo próprio campo de informação, né? Então, pode ser que não vá ter diálogo, não vá ter perguntinha e respostazinha. Pode ser que vai ser somente ali uma conexão mesmo. O animal trazer uma reflexão, né? Trazer ali um momento de meditação junto com o seu tutor, para que haja uma expansão de consciência sobre o que está acontecendo ali e que o animal pode estar apresentando sintomas
né, de informações, de coisas que ele está captando ali naquela relação com seu tutor, ou mesmo dentro daquele núcleo familiar, dentro daquele sistema ali, né? Pode ser que o animal esteja somatizando isso, espelhando o que está acontecendo naquele meio, através de uma doença ou de um comportamento, né, diferente. Então, gente, é importante que quem escolhe essa terapia, né, de conexão com os animais, de comunicação intuitiva com os animais, não fique criando expectativas, não fique criando ilusões, né? Primeiro, porque o terapeuta, estou falando de terapeutas responsáveis, né? Terapeutas que sabem o que estão fazendo, pessoas experientes nessa comunicação, né? Ele não tem um botão de controle remoto, tá? Ele está abrindo uma comunicação com uma outra consciência, que não é uma consciência que ele controla, não tem um painel de controle, volume, imagem, né? Pergunta e resposta, tem que ser assim, assim, tem um formato para ser, não tem. A gente está falando de energia, a gente está falando de uma troca, né, de energética, uma troca energética, uma relação entre consciências, né, onde nós vamos com muita sensibilidade, empatia, conexão, amorosidade, fazer ali uma tradução, né? Então, aquele animal, ele vai conduzir do jeito dele, né? De acordo com o eu superior dele, de acordo com a forma que precisa acontecer e não o que você quer que aconteça, né? Então, existe ali um propósito para estar acontecendo a comunicação e existe uma equipe espiritual trabalhando, existe uma consciência maior conduzindo tudo, né, para que haja uma expansão de consciência, para que haja, sim, um processo evolutivo ali, para todas as partes envolvidas. Então, é importante que as pessoas que escolhem essa terapia e também os terapeutas entendam essa dinâmica, né, e parem de querer controlar, e parem de querer achar que isso é algo que dá para programar, porque não dá, né? Não dá para programar. Então, é importante que as pessoas que escolhem essa terapia, elas escolham com consciência de que ali é um portal desconhecido que vai se abrir, né? Para que chegue uma cura, para que chegue um estímulo, né, para que as consciências ali se expandam, para que haja uma organização energética, para que todos os envolvidos possam aprender a se relacionarem de uma forma melhor, para que aquele animal crie consciência do que é dele, e que muitas vezes ele está tão envolvido no que está acontecendo ali dentro daquela relação, né, humana, né, junto dele, que ele se perde de si mesmo. Como acontece conosco também. Muitas vezes a gente se perde da gente mesmo porque a gente se envolve demais com o que está acontecendo ao nosso redor, com o que está acontecendo com as pessoas que a gente ama, né? E a gente esquece da gente, a gente esquece do que a gente está sentindo, a gente esquece de escolher por nós também, pela nossa saúde mental, física, espiritual, né? Psicológica, emocional, para agradar o outro, para fazer só pelo outro. E os animais, muitas vezes, eles entram nessa dinâmica. E é importante que haja um ajuste aí, uma organização, como tudo na vida, né? A gente está numa dimensão que a organização ela tem que ser contínua, o cuidado ele tem que ser contínuo. Do mesmo jeito que você tem que tomar banho, escovar seus dentes, comer diariamente,
né? Você também precisa se nutrir espiritualmente. Você também precisa cuidar da sua consciência, do seu nível de consciência. Você também precisa se nutrir em conhecimento, né? Nas leis universais, entender que dimensão é essa que você vive. Entender melhor como é esse animal que você convive. Quem é esse animal? Como você pode se relacionar melhor com ele? Ele não é como você, ele não é da sua espécie. Ele não pensa como você, ele não enxerga o mundo como você, ele não fala a sua língua. Mas existe uma linguagem universal, que é a linguagem do sentir. Onde todos nós somos capazes de interagir. Só que nós, seres humanos, nos distraímos demais dessa linguagem. A gente se apegou muito à verbalização, ao visual, a esses 5 sentidos que nós temos aqui, de uma maneira superficial. A gente se apegou a interagir dentro desses 5 sentidos de maneira superficial. Agora, se a gente começar a aprofundar nesses 5 sentidos e ainda entender que nós temos muitos outros, que a gente se relaciona de maneiras muito mais profundas, extensas, complexas, e que nós precisamos resgatar isso. Aí vocês vão começar a perceber, né? A se perceber diferente, a perceber o outro diferente, a perceber o mundo diferente. Muda tudo, gente. É mudança total de paradigma. É mudança total de entender que não é só matéria. Que nós estamos dentro de uma realidade que compõe muitas outras realidades. E nem todas são visíveis, palpáveis, como a gente está acostumado e como nós somos condicionados a achar que tem que ser, que é só isso que existe, que só o que a gente enxerga que existe, que só o que a gente pode pegar que existe. Nós criamos uma série de crenças em relação a isso, que são os véus de ilusões, né? Porque a gente começa a viver de acordo, né, com o que nos é apresentado, com o que nos é dito que é o certo, e a gente passa a acreditar nisso de uma maneira rígida e impedindo, né, a expansão. Então, eu gostaria de deixar aqui esse recadinho para você que é tutor, para você que é terapeuta, para você que é, né, o intuitivo, para você que está aí trilhando essa jornada de conexão com os animais. Vamos baixar as resistências, vamos baixar as expectativas, os julgamentos, e vamos deixar, né, vamos deixar essa inteligência superior, vamos deixar o nosso eu superior comandar esse trabalho, porque esse trabalho ele vai além do ego, ele vai além do achismo, além do controle, além do racional, do lógico. É um trabalho sensitivo, é um trabalho espiritual, que não tem nada a ver com religião. É um trabalho que requer maturidade, consciência, amor, compaixão, entrega, fé, confiança e propósito. Propósito de vida. Gratidão, gratidão, gratidão e muitas bênçãos para você
e essa bicharada linda que eu amo muito. Até a próxima, família de conexão com os animais.